Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Estão lançadas as bases para a construção da primeira zona económica integrada de Angola. Será edificada no município do Dande, província do Bengo. Trata-se de um projeto inovador mais voltado para a industrialização, que vai permitir a geração de vários postos de trabalho, além de promover o crescimento sustentável da zona. É um investimento acima dos 150 milhões de dólares. Segurança garantida e incentivos de acordo com o esperado foi dado pelo governo angolano à Dubai Investment Park para avançar com a construção da também denominada Zona Económica Integrada de Angola, localizada na Barra do Dande, província do Bengo. A iniciativa vai de encontro aos desafios da transformação económica do país. Angola atravessa um processo de transformação, procurando ajustar-se aos desafios da diversificação. E esta iniciativa é, de facto, relevante para a concretização deste desiderato. As questões de sustentabilidade e os requisitos ambientais deverão ser tidos em conta na implementação do presente projeto. A nossa visão para a área em que nós estamos a investir é boa, acima de tudo, pois que nós começamos a fazer a nossa incursão desde 2013 e já visitamos várias áreas. Porém, a Barra de Dande foi a que mais nos atraiu, fruto da sua localização estratégica, também próxima da autoestrada, principalmente a Estrada Nacional 100, é também localizada das áreas de reservas de petróleo e gás e também ela possui um potencial satisfatório para o investimento. Já da parte do governo angolano nós recebemos incentivos em termos de taxas, incentivos também de repatriamento ou de repatriação do capital e dos investimentos e também, acima de tudo, segurança. E isto é o que nos dá, acima de tudo, confiança de podermos avançar com este projeto. And I hope that they will continue the support for this strategic project. Espera-se que em 12 anos a zona industrial integrada esteja concluída. A geração de emprego é um dado certo e os que forem selecionados deverão beneficiar de um programa de formação. É evidente que com isso há de trazer outras benesses, como a redução da taxa de desemprego, o desenvolvimento para as famílias e certamente isso há de trazer consigo também as infraestruturas agregadas a esse projeto. A primeira fase, que é a fase 1A, que trata da parte da indústria, vai levar entre 10 a 12 meses. Depois durante esses 10, 12 meses, vamos começar já com a parte do Golf e Laser. Até lá já teremos também os estudos todos sobre a parte da residência e os outros setores, naturalmente. Aquela zona tem muitos pontos estratégicos. Primeiro, obviamente, o porto de água profunda, com tudo que ainda não está claro, mas é um porto de futuro. Temos o terminal oceânico, temos a Zona Franca e temos o Congo, que é um país vizinho que também precisa de muito apoio que vem da Angola. Então achamos que aquele ponto é um ponto muito estratégico para Angola e para nós, naturalmente. E o PCA da Zona Económica Especial Luanda-Bengo, Manuel Pedro, considera que as boas relações entre Angola e os Emirados Árabes Unidos foram determinantes para a concretização do projeto ecoindustrial no nosso país. Estamos aqui a falar dos Emirados Árabes Unidos, que é um país em que Angola já tem uma boa relação. Nós conhecemos o potencial dos Emirados Árabes Unidos e, na verdade, o abrir de portas entre países dá origem a novos investimentos, criação de novas indústrias, aumento da produção, promoção da exportação e, sobretudo, geração de empregos para os mais jovens. O DIP Angola foi concebido para revolucionar o desenvolvimento de uso misto, integrando indústrias, comércio, habitação e turismo, com a finalidade de impulsionar o crescimento econômico de Angola. Geração Jornal terça-feira, outros destaques, bens públicos, situação de Luanda no quadro de proteção, cidade capital é a mais prejudicada.
pelos atos de vandalização. Janete. Cacimbo, doenças relacionadas com a época, números de junho, em alguns hospitais de Luanda. Crianças lideram os diagnósticos. E malária, casos na província da Huila. Balanço referente ao mês de maio aponta para mais de 50 mil casos. Orçamento Geral do Estado para a Educação, o AMBO acolhe Conferência Nacional, com foco na visão global e disparidades. Servir o povo e fazer crescer Angola. Jornadas parlamentares do MPLA vão hoje no segundo dia. Atenções estiveram hoje voltadas para a estratégia de longo prazo. Angola 2050. Angola na Zona Livre de Comércio da SADC. Passos para adesão e momentos que antecedem a reunião de ministros em Luanda. Reflexões no quadro Berço, violência, o fenómeno que afeta milhares de crianças no seio da família. Atualidade fora de portas e o melhor do desporto também em destaque. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse trabalho é o trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. Angola e o Banco Africano de Desenvolvimento acertaram hoje em reunião novos passos no plano da parceria e foi durante uma reunião entre o Ministro do Planeamento e a Vice-Presidente da Organização Financeira Internacional. O Banco Africano de Desenvolvimento tem uma carteira de 12 projetos em Angola, direcionados aos setores das pescas, agricultura, ambiente, finanças e outros. O BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, elogiou o governo angolano por escolher a segurança alimentar, tendo a agricultura como prioridade, uma vez que o país tem vantagens comparativas ímpares. Aquela instituição financeira multilateral defende que a agricultura é verdadeiramente o caminho certo para o sucesso da diversificação econômica e enalteceu também pela entrada em funcionamento do Corredor do Lobito. Para a vice-presidente do BAD, Marie Lauré, o LUGBAD, Angola tem as suas maiores reservas de água doce de África e explora apenas 10% das suas terras aráveis. A responsável falou dos setores prioritários na nova era da cooperação entre Angola e o BAD. Obviamente vamos apoiar o governo no setor agrícola, no setor da agricultura, processamento agronegócios e na cadeia de valores. Esta é uma das nossas prioridades. Consideramos isso como um dos grandes impulsionadores da transformação econômica do país. O segundo setor será o de desenvolvimento de infraestruturas. Obviamente que aqui teríamos que analisar setores-chave como o setor do transporte e energia, que são um dos grandes fatores conducentes para o desenvolvimento e a diversificação econômica. Em Angola, o BAD apoia projetos nos setores da energia, águas e saneamento, capacitação da juventude para o mercado de trabalho e empreendedorismo, agricultura e o setor financeiro. Na ocasião, o ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, que nesta terça-feira reuniu com o governador do Banco Africano para o Desenvolvimento e com a vice-presidente desta organização financeira, enumerou 2 pilares fundamentais do PDN 2023-2027. A primeira é a segurança alimentar. E quando estamos a falar de segurança alimentar, estamos a falar de toda a cadeia. Não só partindo, claro, da agricultura.
Estamos a falar da produção agrícola, produção alimentar, estamos a falar da distribuição, da comercialização, do armazenamento, e isto envolve vários setores. Uma segunda prioridade que está ligada a isto é o reforço da capacidade. O reforço da capacidade para que as pessoas estejam habilitadas para aumentar esta produção e esta produtividade. O ministro do Planeamento e o governador do BAD fizeram saber que aquela instituição tem uma carteira de 11 projetos e 14 operações avaliadas em mais de 1.500 milhões de dólares, dos quais foram desembolsados cerca de 400 milhões, o que representa 28% do valor total dos projetos. E Angola pretende aderir à Zona de Comércio Livre da SADC até setembro deste ano. Para o efeito, o país trabalha na finalização do relatório sobre pautas aduaneiras. E o assunto voltou a ser abordado hoje durante o encontro preparatório da 34ª reunião do Comitê de Ministros do Comércio da SADC, a acontecer em breve. Angola está a finalizar o seu relatório sobre pautas aduaneiras para aderir à Zona de Comércio Livre da SADC até setembro deste ano. Atualmente, 13 países já são membros regionais, enquanto Angola, República Democrática do Congo e as Comores estão em processo de adesão. Neste momento, a Zona de Comércio Livre já funciona, exceto 3 países que ainda não aderiram à zona, que são Angola, RDC e Comores. São esses 3 países simplesmente. Neste momento, Angola já está num bom caminho, RDC ainda não apresentou a proposta, o Comores ainda não se pronunciou também sobre a sua adesão. Mas Angola já nesse momento está num bom caminho e pensamos que no mês de setembro teremos um bom resultado relativamente a esse processo. Angola irá submeter sua proposta tarifária aos Estados-membros para que seja analisada e votada. Essa reunião será decisiva uma vez que os países venham aceitar a nossa proposta de oferta, automaticamente essa aceitação, essa proposta será remetida, aliás, aos ministros para poder validar e depois dar o caminho, a luz verde da Angola para poder aceder à Zona do Comércio Livre da SADC. Os preparativos estão em andamento para a 34ª reunião do Comitê de Ministros do Comércio da SADC e a 24ª reunião do Grupo de Trabalho Ministerial sobre a Integração Econômica Regional. Tem a questão da oferta revista da Angola para a implementação efetiva da Zona de Comércio Livre da SADC. Tem a questão da cessão da República Democrática do Congo sobre a cessão ao protocolo sobre trocas comerciais da SADC. E também a nível do Grupo de Trabalho Ministerial tem a questão da avaliação do grau de implementação do roteiro de industrialização nos seus mais variados pilares, desde a industrialização, competitividade, inovação e questões transversais. O Governo quer ver mais fortalecido o Sistema Nacional de Confisco de Ativos e combate ao branqueamento de capitais. Para o efeito, aposta em ações formativas que visam a partilha de conhecimentos e trocas de experiências. A mais recente foi dirigida a altos responsáveis do Serviço de Investigação Criminal. O Serviço de Investigação Criminal manifestou as suas altas expectativas quanto ao aprimoramento das técnicas de investigação financeira, graças ao workshop sobre investigações financeiras e branqueamento de capitais, promovido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que visa capacitar diretores e chefes de departamento do SIC em técnicas avançadas de investigações financeiras paralelas e no combate ao branqueamento de capitais. Acreditamos que com esta formação que está a ser aqui promovida pelo INDOC no âmbito do PROREAT, vai dar maior capacidade operativa ao Serviço de Investigação Criminal, no sentido de responder com maior eficácia à questão da identificação de casos de branqueamento de capitais e também questões sobre financiamento ao terrorismo.
É uma preocupação permanente do Serviço de Investigação Criminal. Como sabe, as questões ligadas aos crimes financeiros são sempre uma preocupação, porque afetam o tecido econômico nacional, prejudicam o Estado e, sobretudo, as famílias. A União Europeia em Angola destacou que esta formação visa apoiar o sistema de justiça angolano, destinada a trazer recursos adicionais que possam reforçar o combate ao branqueamento de capitais. Trata-se de um programa que nos foi solicitado e tem todo o apoio do governo de Angola, no sentido de apoiar os esforços do governo em matéria de recuperação de ativos e de branqueamento de capitais. Tem a ver com o comprometimento também do governo de Angola em relação ao combate à corrupção. E esta é outra vertente muito importante do programa ProReact, é a formação de futuros formadores. Portanto, vai permitir replicar o conhecimento e não se ter que recorrer a formadores externos. Portanto, dentro do programa ProReact temos também esta capacitação também de formadores que irão, dentro do SIC, irão também formar outros e depois virão também a outras formações. A União Europeia também reconheceu os progressos significativos que Angola tem feito no combate ao branqueamento de capitais e salienta a importância da cooperação internacional na luta contra os crimes financeiros. Na minha intervenção, a parte das estatísticas foi também uma recomendação do Isamalag. É um aspecto a melhorar, porque é matéria-prima com a qual se tem que trabalhar. Esse é um dos aspectos que temos vindo a focar também no nosso diálogo com as autoridades. Esta formação sobre investigações financeiras e combate ao branqueamento de capitais tem a duração de 3 dias e vai aumentar as competências de 32 chefes de departamento e diretores dos serviços de investigação criminal. Durante o workshop serão discutidos, entre outros temas, o enquadramento legal de investigações financeiras, as estratégias e técnicas de investigação de branqueamento de capitais e recuperação de ativos. Ademais, esta formação, que teve início em Luanda, vai se alargar em todo o território nacional. Para todas as províncias, lá onde temos grandes fluxos financeiros, vamos sempre tomar em atenção todos os pressupostos deste fenómeno, para que rapidamente também se possam descobrir e tomar as medidas necessárias de combate. A província de Luanda tem sido a mais prejudicada a nível do país por atos de vandalização de bens públicos. Os sistemas luminosos e a rede de eletrificação de forma geral estão entre os bens mais visados. Danos avaliados em vários milhões de dólares. O governo da província de Luanda, através da Comissão Provincial de Proteção dos Bens Públicos, estuda estratégias para impor maior controlo e garantir a necessária durabilidade dos bens públicos. A vandalização de bens públicos, segundo as autoridades, consideram tratar-se de um fenómeno que já ultrapassa a Polícia Nacional e está enquadrado nos crimes de sabotagem econômica. Foi com esta perspectiva que o governo angolano produziu uma proposta cujo relatório conjunto foi apreciado na Assembleia Nacional para ir à votação na generalidade. Identificamos cerca de 565 casas que lidam com esses materiais e nós, governo da província de Luanda, estamos a desenvolver agora um programa, uma ação inspectiva para aferirmos a questão da legalidade desses equipamentos, dessas instituições. Grande parte dos equipamentos que nós temos estado a verificar furtados na via pública têm como consequência a existência dessas casas de peságios. Nós temos, a nível da província de Luanda, bairros, ruas que não têm as sarjetas, que não têm os postos e as lâmpadas, porque um grupo de cidadãos furtam esses equipamentos. O executivo angolano sublinha na fundamentação da proposta que as ações de vandalização de bens públicos têm aumentado de forma exponencial, transformando-se em comportamentos frequentes com prejuízos sociais, econômicos, financeiros inestimáveis e que afetam a cadeia de energia, água, gás, combustíveis e meios de transportes públicos. A vandalização dos bens públicos tem sido uma temática muito realçada pelo governo
E na província de Luanda não fugimos à regra e por esta razão criamos uma Comissão Provincial de Proteção dos Bens Públicos para, em primeiro lugar, avaliar as causas e identificar quais são os intervenientes neste processo. E este trabalho foi bastante positivo porque conseguimos identificar as casas de pesagem, os cidadãos que muitas vezes estão envolvidos nestas ações e iniciamos um programa de encerramento destas atividades. Encerramos um número de casas que justifica o tempo de existência da comissão, mas é preciso que continuemos a ser implacáveis com este programa de proteção dos bens públicos. A proposta de lei sobre vandalização de bens públicos e serviços públicos foi aprovada na generalidade e pode ser punida com penas que variam entre 3 e 25 anos de prisão, de acordo com a proposta de lei enviada pelo Executivo ao Parlamento. E no seio da sociedade civil também há alto nível de preocupação por conta do fenómeno da vandalização dos bens públicos. No município de Viana foi lançada hoje uma campanha de sensibilização que tem pela frente a Associação dos Sucateiros de Angola. O objetivo é partilhar mensagens sobre a importância da preservação dos bens públicos. A vandalização de bens e serviços públicos pode ser punida com penas que variam entre 3 e 25 anos de prisão. Para desencorajar as práticas de vandalismo, mais de 100 empresários no ramo da sucata estiveram reunidos na Casa da Juventude no município de Viana para discutir sobre o tema. O presidente da Associação dos Sucateiros Unidos de Angola, Tonkara Saidou, falou do objetivo deste primeiro encontro. Este primeiro encontro, nós chamamos os sucateiros para vir aqui participar desse encontro. Temos uma campanha de sensibilização contra o vandalismo dos meios públicos. Então, principalmente os sucateiros são convidados para vir, pelo menos receber essa informação para não se aproximar e a comprar os materiais roubados, ou materiais dos bens públicos. A nossa maior preocupação mesmo é a sensibilizar os empresários, os gestores das sucatas para não comprar nem contribuir ao vandalismo. Isso que é a nossa maior preocupação, porque nós temos que acompanhar o programa do governo para resolver essa situação. Então, a SUA, que é a nossa organização, está a trabalhar nesse momento para sensibilizar a comunidade em geral, para não prejudicar a sociedade. Uma das preocupações da Associação dos Sucateiros Unidos de Angola tem que ver com o encerramento de algumas casas de pesagens. Também tem essa situação, porque a inspeção que chega lá, às vezes, você tem um documento ou não, eles fecham. Então, isso também é que nós temos uma grande preocupação, a rever isso e depois a nos explicar como que nós podemos legalizar, para nos mostrar o caminho e quais são os documentos necessários para a gente conseguir tratar e também para ele conseguir também ser os contribuidores para o crescimento da economia, que é o pagamento de imposto. Então, mas se tudo for assim fechado, e para nós fica muito complicado. O diretor municipal de Promoção e Desenvolvimento Econômico de Viana, António Kiala, disse que o seu departamento está a realizar atividades inspetivas nas empresas de sucata. Estamos a fazer atividades inspetivas nas empresas de sucateiras e onde as empresas que não reúnem as condições, nós estamos a suspender temporariamente para que no final então os empresários possam comparecer à nossa direção e suprir então assim com as dificuldades que eles encontram. Ainda não temos uma data, não é? Porque isso é uma atividade que está a ser levada a cabo pelo governo da província de Luanda. Vamos esperar as orientações do governo da província de Luanda. Temos 192 casas de pesagem legalizadas assim. O relatório parecer conjunto da proposta de lei de vandalização dos bens públicos foi aprovada na generalidade. As penas variam entre os 20 e 25 anos e são aplicadas a quem destruir uma infraestrutura náutica, ferroviária ou rodoviária, navio, automóvel ou comboio, ou colocar em risco a segurança de um desses meios de transportes públicos. Um estudo para a implementação do teleférico em Luanda foi hoje apresentado.
com garantias de que a cidade capital reúne condições para acolher este tipo de transporte. A iniciativa conta com parceria portuguesa e enquadra-se nas ações que visam a garantia de melhores condições de transporte e mobilidade urbana na província de Luanda. Com o objetivo de proporcionar transporte eficiente, seguro e sustentável, impulsionado pela necessidade de uma rede de transportes coletivos que revolucione a mobilidade urbana em Luanda, foi apresentado nesta terça-feira ao Governo Provincial o estudo para a implementação do teleférico de Luanda. O projeto, inspirado pelo sucesso da implementação noutras cidades do mundo, passará pelas zonas com maior dificuldade de acesso na cidade capital. O teleférico urbano de Luanda é um sistema de um teleférico, como nós conhecemos no mundo, há teleféricos turísticos e há teleféricos urbanos, que vai ser complementar ao sistema de transportes públicos já existente. Neste caso estamos a falar do sistema de candongueiros, dos autocarros e o comboio e tudo o que seja transportes públicos urbanos. A grande vantagem que temos neste sistema é poder implementar o sistema em zonas onde não há acesso, onde há dificuldades de acesso. Todas as zonas que são densamente populadas, existe um problema, porque quando queremos aumentar estradas ou fazer passar infraestruturas, temos que, normalmente, expropriar. E neste caso, o teleférico, como é um sistema que está assente em pilares, os pilares têm uma implementação pequena, uma base pequena na terra e não há a necessidade de expropriar nem de andarmos a partir. E por isso passa em zonas onde normalmente seriam difíceis. Por exemplo, no caso do Cantambor, consegue-se passar o teleférico por cima do Cantambor sem ter que andar a demolir casas ou a alargar estradas. A linha do teleférico de Luanda terá 2 pontos, sendo o primeiro da estação do Bungo ao Largo das Escolas e o segundo do Largo das Escolas ao Prenda e levará por hora mais de 7.000 passageiros. Em termos financeiros, não. É um projeto que vai ser apresentado ao Governo com financiamento, mas não estamos a falar de capitais públicos neste momento. A primeira linha era a linha que nós tínhamos ali há bocado, estamos a planear duas linhas. A primeira vai do Bungo ao Largo das Escolas, passando pelo Mercado de São Paulo e pela Cidadela, e que tem a ver com a densidade populacional e a forma de trazer pessoas. O Largo das Escolas, não só pelo facto de que aquilo é um hub em termos das pessoas que vêm de fora para o centro, é onde param os candongueiros e há aí uma transferência de passageiros, como temos a questão de que vai servir os alunos que possam aceder às escolas. E aí nós estamos preocupados que a qualidade de vida dos estudantes, até porque nós sabemos que existe um número muito grande de alunos que não frequentam a escola por uma série de fatores, e um deles a dificuldade de acesso, era com isso. E por isso, a segunda linha sai exatamente do Largo das Escolas para o Prenda. O sistema está previsto para transportar cerca de 4.000 passageiros por hora em cada um dos sentidos, ou seja, estamos a falar de 8.000 passageiros por hora. Por viagem, quantas vezes? Em cada cabine estamos a falar de 20 passageiros por cabine. A apresentação do projeto final acontecerá nesta sexta-feira. A montagem do teleférico de Luanda terá duração de 2 anos e perspectiva-se a entrada em funcionamento no primeiro trimestre de 2027. Magistrados judiciais e do Ministério Público aprimoram conhecimentos em Luanda sobre o regime jurídico da concorrência em Angola. O seminário reflete sobre o poder judiciário na defesa da concorrência, numa altura em que, entre as preocupações das autoridades reguladoras, se destaca a falta de cultura jurídica da concorrência. A Constituição da República de Angola estabelece o acesso à justiça como direito fundamental de todos os angolanos, com vista a dar a conhecer os princípios e regras que regem a sua instituição. A Autoridade Reguladora da Concorrência realizou nesta terça-feira um seminário dirigido aos magistrados do Ministério Público, junto dos tribunais superiores, com o lema A Defesa da Concorrência e o Poder Judiciário. Durante o evento, a administradora da ARC, Ana Ramalheira, esclareceu as preocupações da organização e destacou a falta de tradição judicial em matéria da concorrência no país. Preocupa-nos essa interação com o Poder Judiciário, uma vez que as decisões da ARC, elas são
cabem à impugnação judicial e administrativa, contenciosa e administrativa. E então nós precisamos que os juízes, os nossos magistrados, estejam por dentro dessa matéria, sejam capacitados, uma vez que não há tradição judicial ainda em matérias de concorrência. Ana Ramalheira garantiu que para quem for condenado pela ARC, a multa pode atingir até 10% do volume do negócio da referida empresa. Foi aplicada uma multa de cerca de 3% do volume de negócios de uma empresa muito grande. Estamos a falar de cerca de 10 mil milhões de kwanzas. Dependendo do volume de negócios da empresa, a ARC pode aplicar até 10% do volume de negócios. Nós temos penas pesadas e, para além da pena pecuniária, nós podemos também encerrar uma sociedade, por exemplo, se for uma fusão que foi constituída sem o aval da autoridade da concorrência, nós vamos impor a cisão, ou seja, vamos deliberar que essa empresa que se fundiu seja separada novamente. Se for uma aquisição, nós vamos encerrar aquele negócio. Nós podemos determinar que uma empresa deixe de participar em concursos públicos pelo período de até 3 anos. Podemos impor providências cautelares para suspender negócios. Apesar de existir apenas há 6 anos, o chefe do Departamento Jurídico da ARC, Adalberto Kawaia, afirmou que um dos objetivos da organização é facilitar investimento estrangeiro no mercado angolano. A Autoridade Reguladora da Concorrência tem estado a organizar um conjunto de seminários no sentido de disseminar, portanto, os princípios e regras de defesa da concorrência. A política de concorrência foi instaurada em Angola como meio para a atração de investimentos, a melhoria do ambiente de negócios e concorrência. E a autoridade e o regime jurídico da concorrência vieram para abrir o mercado, para facilitar a livre iniciativa econômica, a livre iniciativa empresarial e garantir que aqueles todos que queiram estar nos nossos mercados de bens e serviços o façam dentro das regras da sã concorrência, num ambiente, obviamente, de previsão constitucional, em que a concorrência é um dos princípios para a organização da atividade econômica em Angola. O juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Raul Rodrigues, apela aos empresários que primem pela concorrência transparente. O que se quer é sempre uma competição transparente e, efetivamente, onde há interesses, há sempre algumas atuações que podem macular. Servir o povo e fazer crescer Angola. Jornadas parlamentares em destaque. Mais à frente, a província do Ambo acolhe a primeira Conferência Nacional sobre o Orçamento Geral do Estado para a Educação. São 2 dias de debates sobre a visão global, com foco nas disparidades e acesso à educação no país. Um encontro que junta a sociedade civil e parceiros para a educação. Está a discutir o Orçamento Geral do Estado de 2024, alocado ao setor. Temos ainda muitas crianças fora do sistema de ensino, temos as condições de acesso e a qualidade de ensino que muito ainda deixam a desejar, crianças a estudar ao ar livre, dificuldades na distribuição da merenda escolar, ela não é tão abrangente a todas as escolas, então existem processos que não se consegue compreender daquilo que é a seleção das escolas abrangidas na merenda escolar. Nós hoje vivemos uma situação muito difícil, que é a pobreza. Para além da escassez de escolas e de professores, também já há quem não se sinta motivado a ir para a escola, porque para muitos dos pais encarregados de educação, o que se aprende na escola pouco ou nada contribui para a melhoria da sua vida. Então nós queremos uma educação transformadora e esta atitude tem que começar por nós, que passamos pela escola e várias vezes acreditamos que estamos educados, mas a educação é uma necessidade ao longo de toda a vida. A gestão escolar passa pela disponibilidade de orçamentos que visam melhorar o processo de ensino e aprendizagem. No Ambo, mais de 90 novas salas de aula foram colocadas à disposição dos alunos no presente ano letivo. Os orçamentos são fundamentais para a boa gestão escolar, pois permitem planear e executar as atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. Neste diapasão, importa destacar que o Executivo angolano tem uma atenção especial para o setor da educação. Basta olhar para os constantes concursos públicos de ingresso,
externo na educação, dos quais o mais recente, isto é, 2023-2024, admitiu mais 475 professores a nível da província do Ambo, que já estão colocados. Mais de 95 novas salas de aulas foram colocadas à disposição para um universo de 6.660 alunos. A maior preocupação do governo tem que ver exatamente com a orçamentação de todas as escolas, ou seja, das escolas de todos os sistemas de ensino, com maior primazia para as escolas do ensino primário. As oscilações orçamentais na educação ainda estão abaixo do esperado, sendo que os desafios globais estimam que 20% do OGE devem ser direcionados para uma educação para todos. Em Angola temos tido alguns problemas em relação aos recursos financeiros adotados à educação. A nível mundial, recomenda-se que a educação tem que ter um orçamento de 20% no mínimo, mas hoje nós em Angola temos ainda deficiência de termos, como Orçamento Geral do Estado, na educação de 7%. Então vimos que é a altura de nós podemos advogar junto do governo e escolhemos o AMBO como epicentro dessa Conferência Nacional sobre o Orçamento Geral do Estado, afeto à educação. E na província da Huila, o mês de maio foi de números altos em relação à malária. Foram registados mais de 50 mil casos. O dado, segundo as autoridades, representa um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. 56 mil casos de malária foram registados na Huila em maio deste ano, situação que preocupa as autoridades locais. Segundo o chefe do Departamento de Saúde Pública, Kelton Francisco, o aumento é de 5% em relação ao mês anterior, sendo Lubango, Chibia, Quilengues, Caconda, Umpati e Matala os municípios com maior número de casos. No mês anterior, mês de maio, nós tivemos registrado cerca de 56 mil casos de malária, tendo havido um ligeiro aumento de aproximadamente 5% em relação ao mês anterior. Mas esse aumento deve-se ao facto de atualmente nós termos uma intensificação de diagnóstico dos casos de malária. Nós temos equipes avançadas que vão nas localidades onde tem maior registro de casos, né? E tem sido feito uma atuação combinada de uma luta antivectorial, luta antilarval e tratamento e diagnóstico dos casos de malária. As regiões da província com mais casos é o município de Lubango, Matala, Caconda, Quilengues, Cacula. De uma forma geral, nós tivemos aumento do caso de malária em praticamente toda a província. No período, de acordo com Kelton Francisco, foram notificados na província alguns casos de dengue e zika que, no entanto, não são preocupantes. Nós fomos colhendo amostras enviadas para Luanda, né, pelo laboratório de Inês, tendo sido diagnosticados alguns casos de dengue, né, zika, motivo pelo qual grande parte de alguns casos que nós temos registrados na comunidade de febre, né, não serem casos de malária, mas sim de outras patologias. Não temos grande número significante porque nós enviamos umas amostras reduzidas, quer dizer que em cada atividade avançada que nós registramos, né, que nós realizamos, colhemos 10 a 16 amostras, então o número não é representativo, né, para dizer que temos muito ou poucos, mas simplesmente foram amostras colhidas de modos a termos um diagnóstico diferencial, né, dos casos que nós temos. Quanto ao tratamento da malária, o chefe do Departamento de Saúde Pública garante a existência de medicamentos para o efeito e também a realização de ações de prevenção. Para a malária, a Huila, até agora, nós não registramos rupturas. De realçar que nós temos feito distribuições de forma contínua, mensalmente, e para a distribuição de testes, nós distribuímos cerca de 145 mil testes rápidos de malária. Devido a esse número elevado de registro de casos, nós também estamos a distribuir mosquiteiros. Esse mês distribuímos cerca de 7 mil casos de 7 mil mosquiteiros. Não é o suficiente, mas por isso priorizamos as mulheres grávidas e mais com crianças menores de 5 anos. Notícias na edição de terça-feira, Girassol Jornal. No próximo bloco, o resumo da atualidade internacional e jornadas parlamentares no Cuitubié.
Ainda hoje, Angola, na zona de livre comércio da SADC, passos para adesão e momentos que antecedem a reunião de ministros em Luanda. Voltamos a seguir, não saia daí, é um até já. Até já. Regresso das notícias no Girassol Jornal, segunda parte. O Presidente da República desloca-se amanhã à capital da Côte d'Ivoire para uma visita de trabalho. Janete. A informação é confirmada pelos serviços de Secretaria da Presidência da República. O Sr. Presidente da República, João Lourenço, vai visitar nos próximos dias a República da Côte d'Ivoire a convite do seu homólogo Presidente Alassane Ouattara. A partida para Abidjan acontece já amanhã, quarta-feira, 26 de junho, e os dias de visita serão nomeadamente 27 e 28, ou seja, quinta e sexta-feira próximas. Espera o Sr. Presidente João Lourenço um programa recheado, com vários e distintos momentos, que vão desde conversações com a parte ivoariense, em delegação e a sós, passando por visitas a áreas industriais em expansão, jantar oficial, a assinatura de acordos de cooperação, vão ser 12 pelo menos, e terminando com um encontro interativo com angolanos residentes naquele país do nosso continente, a nossa comunidade, portanto. Há um momento que vale também a pena referir de modo particular, um momento para marcar a amizade e a hospitalidade tradicional da nossa África, quando o Presidente João Lourenço receberá as chaves da cidade e será proclamado cidadão honorário de Abidjan. É uma visita, portanto, e como dizíamos há pouco, muito diversificada, eclética, preenchida por um programa vasto e que naturalmente será alvo da mais ampla cobertura de imprensa. Por fim, informar que o Presidente João Lourenço regressará ao país na tarde de sexta-feira. E avançamos a olhar para a atualidade internacional. 5 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas durante protestos no Quênia. Os cidadãos manifestavam-se contra um projeto de orçamento que prevê o agravamento de alguns impostos. Confira a seguir ao detalhe melhor esta e outras informações internacionais. Durante as manifestações que ocorreram em Nairobi, capital do país, os cidadãos tentaram invadir o parlamento, tendo sido dispersados pela polícia, que usou gás lacrimogéneo. Várias secções do edifício foram incendiadas durante os protestos contra os planos fiscais do governo. Segundo a agência Reuters, um jornalista contou que pelo menos 5 corpos de manifestantes à porta do parlamento foram vistos. Já um paramédico disse que pelo menos 10 pessoas tinham sido mortas a tiro. Segundo os meios de comunicação social locais, realizaram-se manifestações em várias outras cidades do país, nomeadamente em Mombasa, Kisumu, Eldoret, Nyeri e em Nakuru. A missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo encerrou hoje a base militar em Bukavu, mais de 20 anos depois do seu início. A MONUSCO sai da República Democrática do Congo a pedido do governo, depois de já ter anunciado o fim das operações em abril. A missão da ONU afirmou na altura que deixaria só o pessoal necessário para garantir a segurança das instalações na província até a saída definitiva. A saída total da missão, adotada pelo Conselho de Segurança da ONU em dezembro, está prevista para 3 fases, sendo que a primeira tinha a ver com a região de Bukavu. O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha concedeu hoje as primeiras amnistias ao abrigo da lei aprovada pelo Parlamento de Espanha. A lei resultou de uma negociação entre o Partido Socialista Espanhol de Pedro Sánchez e as formações políticas da região da Catalunha. O primeiro dirigente separatista a beneficiar da lei da amnistia é Miguel Bucho, que foi conselheiro de administração interna no Executivo Regional. A nova lei da amnistia determina a extinção da responsabilidade penal e civil do antigo conselheiro. E nos Estados Unidos, candidatos às eleições presidenciais começaram a preparar o debate. Que é o primeiro já a contar para a corrida à Casa Branca. Depois de 2 frente a frente em 2020, eis que Donald Trump e Joe Biden se preparam para um novo debate na corrida às presidenciais marcadas para novembro deste ano. Durante o fim de semana, Biden preparou o debate com o seu assessor na sua casa de campo. Durante a preparação, houve simulação de debate com o ex-conselheiro da Casa Branca no governo de Obama, a servir como opositor de Biden. Donald Trump, por sua vez, esteve em campanha onde aproveitou uma vez mais atacar a concorrência. A equipa de Joe Biden afirmou que pretende organizar vários eventos nos quais os cidadãos poderão assistir ao debate, além de disponibilizar publicidades televisivas e digitais. Os eventos organizados pela equipa do líder da Casa Branca terão como alvos membros da comunidade LGBT e estudantes universitários.
Joe Biden deverá também usar a situação judicial de Trump durante os confrontos. Já o opositor Donald Trump, que abriu mão dos preparativos tradicionais, está a ver como discutir temas relacionados à invasão do Capitólio. O também empresário desdenhou ainda do nível do oponente, alegando que ele é o pior debatedor que já enfrentou e não consegue juntar duas frases. Juventude, Prémio Nacional, Perspectivas, em destaque. E por enquanto falamos das jornadas parlamentares do MPLA que prosseguem. As atenções estiveram hoje voltadas para a estratégia de longo prazo Angola 2050, com abordagens principalmente centradas nos desafios de desenvolvimento do capital humano, diversificação da economia, entre outros. A chamada Estratégia de Longo Prazo Angola 2050, que projeta o desenvolvimento do país para os próximos 27 anos, reforça a necessidade de se acabar com a dependência do petróleo. O documento de 400 páginas foi alvo de discussão pelos deputados do MPLA, que neste segundo dia da abordagem temática no quadro da realização das segundas jornadas parlamentares que decorrem na província do Bié, analisaram a estratégia. A estratégia é nós diversificarmos a economia através da agricultura e da industrialização destes produtos agrícolas. Portanto, não devemos apenas cultivar o campo e vendê-lo assim conforme os produtos são, mas também vamos tentar, e este é o plano, nós industrializarmos os produtos que nós estamos a cultivar no campo. Isso só acontece com a diversificação da economia, mas para isso nós temos que investir nas micro e pequenas empresas, dar incentivo aos pequenos agricultores, para que do pequeno nós façamos o grande. Não vamos para a agricultura industrial sem antes termos as bases bem fundamentadas. E para isso nós temos que apoiar os pequenos e médios empresários. Até 2050, por exemplo, Angola quer reduzir de forma considerável os índices de mortalidade materna e infantil, assegurar os cuidados primários, bem como alcançar a qualidade de ensino através da formação do capital humano. Nós sabemos que nenhuma sociedade se desenvolve sem educação. E quando nós falamos de educação, estamos a falar não só da formação académica e da formação profissional, mas também na transmissão de valores morais e culturais de pais para filhos, de mais velhos para mais novos. Que são esses valores que definiram o sucesso da Angola nos momentos mais difíceis da nossa história. Refiro-me ao jugo colonial e à guerra de quase 30 anos. E é necessário que os quadros estejam capacitados, estejam preparados para poder, então, implementar a estratégia Angola 2050. Outro tema abordado nesta terça-feira é a agenda política do MPLA para 2024, que orienta para o contacto permanente com as bases. Para esta quarta-feira, o programa reserva uma visita aos 9 municípios da província do Bié. A agenda está traçada, tudo quanto é projetos, quer obras concluídas, quer obras não inacabadas, farão parte da agenda das visitas dos deputados aos municípios. O Custódio Jacinto está no Quito, capital da província do Bié, palco das segundas jornadas parlamentares do MPLA, e tem mais detalhes. Custódio, boa noite. Informações adicionais sobre os debates que marcaram esta terça-feira. Saudações para Janete Meio-Dia e Simeão Mundula, extensivos também para quem nos acompanha a esta hora. E a partir da cidade de Quito, de onde vos falo, onde decorrem as segundas jornadas parlamentares do MPLA. E tal como acompanhamos na peça que vimos há instantes, hoje foi o último dia da abordagem temática. Para amanhã estão reservadas as visitas às 9 sedes municipais que constituem a província do Bié. Os deputados deverão também visitar várias comunas que fazem parte dos 9 municípios. A ideia é manter contacto com as comunidades e ouvir delas quais são as preocupações, daquilo que conseguimos ouvir. As preocupações prendem-se, por exemplo, com a necessidade
de se melhorar as vias de ligação para que possam facilitar o escoamento dos produtos cultivados na província do Bié, nas zonas rurais, para o centro da cidade e provavelmente servir também para que os mesmos produtos, depois de chegarem no Quito, sejam, por exemplo, escoados para as grandes cidades. Estou a referir-me, por exemplo, da cidade do Ambo, Benguela e provavelmente da cidade capital do nosso país. Os deputados já foram distribuídos por 9 grupos que deverão amanhã, por volta das 6, 7 horas, partir para os diferentes municípios que constituem a cidade coração, a província do Bié. E com certeza a Rede Girassol vai se fazer presente nesta jornada de campo para trazer ao pormenor e ao detalhe o desenvolvimento destas que serão, ou desta que será a primeira visita dos deputados às sedes municipais da província do Bié. Domingos Luzolo, Manuel Matambi e Custódio Jacinto, boa noite. Do Bié. O primeiro de todos os passos. Quando ela me surpreendeu que estava grávida, eu fiquei mesmo muito triste. Início do percurso. Quem lidar com criança tem que ter essas 3 coisas: amor, paciência e a fé. Um filho com atenção especial é uma escola. Quando eu não estou no meio delas, eu também me sinto isolada. O berço. Hoje o bebê tem 1 aninho e 1 mês. Especial Junho. A criança precisa ser protegida. Exclusivo. A criança é como uma flor. Vamos cuidar da criança como flor. Ora bem, agosto é o mês escolhido para a atribuição do Prémio Nacional da Juventude, edição 2024. A gala está prevista para o dia 10. Nesta altura, o número de candidaturas, segundo o Ministério da Juventude e Desportos, já passa de 500. O prémio é anualmente atribuído a jovens que se destacam em várias áreas. O prémio abrange as áreas como associativismo, empreendedorismo, cooperativismo, investigação científica, inovação e soluções para as necessidades da sociedade. É uma forma pública e solene de reconhecer o talento e o compromisso de Angola. Até o momento estão registradas mais de 500 candidaturas. Entretanto, os interessados ainda podem fazê-lo, como explicou Kikas Machado, diretor nacional da Juventude. Ainda há tempo de recolha de candidaturas. Nesse momento, embora já tenhamos um número considerado de candidatos, estamos a falar a mais de 500 candidaturas, mas como o prazo foi prorrogado até 15 de julho, portanto, as organizações juvenis, os jovens individualmente ainda estão habilitados a fazerem a candidatura. Os vencedores serão os que se destacaram no último ano, nos últimos anos, portanto, nas respectivas categorias, que vão desde o desporto, a excelência no desporto, até investigação, voluntariado, ações comunitárias, enfim, todas as categorias que estão no regulamento do prémio. O presidente da União Nacional dos Estudantes Angolanos, Mário Fernandes, olha para o prémio como um estímulo ao empoderamento da juventude. É um estímulo, então não podemos necessariamente dizer que é pouco. O que temos é recomendar ao Ministério, e o regulamento dá esse espaço, em função da disponibilidade financeira do Ministério de Tutela, neste caso o Ministério da Juventude e Desportos, aumentar ou então manter o prémio. A tendência é com certeza, o desejo de cada um de nós é que se aumente este prémio para um valor ainda superior.
Kikas Machado referiu ainda que a instituição que representa trabalha na recolha de contribuições para a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Juventude. Nesse momento, temos coberto 12 das 18 províncias. Essa semana, provavelmente, teremos uma incursão a mais 2 e na próxima semana pretendemos concluir com o processo de auscultação a nível dos jovens para que o documento passe para a fase de elaboração e consolidação dos textos de forma técnica, para depois, então, na devida altura, ser submetido para aprovação superior. De referir que o Prémio Nacional da Juventude é uma distinção de caráter social e simbólico que homenageia jovens angolanos que se destacaram no último ano na implementação e divulgação de projetos inovadores e sustentáveis. Mais uma breve pausa na informação. A seguir, no próximo bloco, olhamos para o melhor da atualidade esportiva. Não perca. E ainda hoje, reflexões no quadro Berço, o fenómeno que afeta milhares de crianças no seio da família. Para ver depois do curto intervalo. Não saia daí, é um até já. Até já. Já de volta, obrigado pela preferência. Tem desporto para ver a seguir. E é com Manuel da Cruz que já cá está. Manuel, boa noite. Boa noite, Janete. Boa noite, Simeão. Manuel. Boa noite a todos. Começamos com o handball Campeonato do Mundo. A Seleção Nacional Júnior Feminina da modalidade derrotou a Guiné por 23-22, partida referente à Presidente Cup. Na partida diante das guineenses, o set nacional teve muitas dificuldades para impor o seu handball. O equilíbrio era nota dominante no jogo, com placar a intercalar nos dois conjuntos. Os erros de Angola, no primeiro tempo, fizeram com que a seleção da Guiné fosse ao intervalo em vantagem por 11-8. No segundo tempo, as comandadas de José Terça Chuma conseguiram dar outra réplica no jogo, com jogadas estudadas que resultavam em golos. A experiência de Angola veio ao de cima. Quando tudo indicava que a partida terminaria empatada a 22 golos, eis que Angola beneficiou de um livre concretizado pela meia distância à esquerda Bernadette Belo. 23-22 foi o resultado final a favor da seleção nacional. Com o triunfo, o combinado nacional está nas meias finais da President Cup e vai medir forças com o Japão na quinta-feira. E do futebol, o defesa internacional angolano Chialonda Gaspar será o mais novo reforço do Lecce de Itália, ao passo que David Carmo poderá atuar num dos clubes da Liga Inglesa. Depois de se ter tornado figura de destaque ao serviço do Estrela da Amadora e uma das boas surpresas da temporada 2023-2024 da Liga Portuguesa, eis que agora o defesa central angolano Chialonda Gaspar tem a Itália como seu próximo destino. Gaspar será oficializado como novo atleta do Lecce de Itália nos próximos dias, segundo o jornalista especialista em mercado de transferências Fabrício Romano. O atleta de 26 anos poderá assinar um contrato de 5 anos no valor de 2 milhões de euros e os exames médicos também serão ainda nesta semana. Recordo que Gaspar chegou ao Estrela da Amadora em 2022 e foi peça fundamental na subida e manutenção à Liga Portuguesa, totalizando assim 63 jogos e 2 golos marcados. No campeonato italiano, Gaspar encontrará os seus colegas de seleção Zito Luvumbo e Mbalanzola. Quem também pode rumar para uma nova equipa é o defesa central angolano David Carmo. Depois de um alegado desentendimento com o Pep, durante uma sessão de treino, o defesa encontrou a paz na Grécia no Olympiacos, no clube grego, onde no mesmo clube conquistou a titularidade desde janeiro, acabando a época a conquistar a Liga Conferência. David Carmo falou ao microfone da TV Girassol sobre o seu futuro. Seja o clube onde forem, são coisas que eu não controlo, não posso obrigar ninguém a tomar decisões. Seja onde estiver, vou dar sempre o máximo pelo clube que represento. Neste momento não tenho nenhuma informação, a única informação que tenho é que me tenho de apresentar no Futebol Clube do Porto para a pré-época, é a única informação que tenho. Sinto que foi uma boa passagem, estava a precisar, até pelo mau momento que estava a passar no Porto.
Agora que seja o caminho que Deus tem para mim. Depois da contratação ao Braga em 2022 por 20 milhões de euros, o Futebol Clube do Porto exige o pagamento de 17,5 milhões de euros para libertar o passe do atleta angolano. Chegam também propostas de Inglaterra. O Wolverhampton e o Leicester City são os clubes interessados em David Carmo, que tem contrato com os Dragões até junho de 2027. As emoções do Euro. Hoje a França empatou a uma bola diante... a França, Kylian Mbappé marcou, e na Polónia Robert Lewandowski também marcou, e no outro jogo Países Baixos perderam diante da Áustria. A Áustria está na primeira posição, a França em segundo e Países Baixos em terceiro. Assim estão as emoções do Campeonato Europeu em futebol. Tudo dito? Janete Simeão, continuação do Bom Jornal. Contada a informação esportiva. Boa noite também, Manuel. Estamos juntos. Ora bem. Quadro O Berço, avançamos para a segunda reportagem na senda do melhor que exibimos em homenagem à criança neste mês a ela dedicado. Um dos assuntos também abordados pela equipa tem a ver com o fenómeno da violência sexual contra menores. Retratamos histórias de crianças que por muito tempo sofreram caladas. Só quero estudar, as bebês também. Eu pedi muita ajuda. Este é o grito de socorro de uma criança que por muito tempo se calou por ninguém o escutar. Meu pai foi preso e meu padrasto me violou. O meu pai, quando saiu preso, me trouxe aqui no centro. Ela foi violada sexualmente pelo seu padrasto. Entretanto, hoje vive as consequências deste ato. Este centro de acolhimento foi o seu refúgio. Eu não quero voltar para casa porque me sinto bem aqui, porque aqui estou mais segura. O que eu mais gosto de fazer aqui no centro, fazer curso, ajudar as crianças a fazer também a tarefa de casa, arrumar, fazer trabalho de casa, estudar. Diariamente pelo mundo, muitas crianças são violentadas sexualmente. O que mais chama a atenção é que cresce consideravelmente os casos em que a violência é protagonizada no seio familiar e por aqueles que, à partida, tinham a missão de proteger os mais pequenos. Por cá, os números registrados pelo Instituto Nacional da Criança só no primeiro trimestre deste ano são assustadores. Nossa grande preocupação é que ela acontece no seio da família. Aquele que devia proteger é ele que abusa a criança. Temos muitos casos. Nós estamos agora, só no nosso relatório do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, nós já estamos com um número aproximado de 200 casos. Nós temos hoje uma média de 20 casos por semana de crianças abusadas sexualmente, de 20 casos por semana. Os nossos relatos semanais nos dão 20 casos. E se nós olharmos, se um mês tem mais ou menos 4 semanas, nós estamos a falar uma média de 80 a 90 crianças a serem abusadas por mês. Então nós temos ainda muitos desafios. Uma criança que sofre violência sexual está sujeita a muitas consequências na sua vida futura. Mas é muito visível o estrago não só físico, mas ao mesmo tempo o estrago psicológico, o estrago emocional. Olhamos para uma jovem adulta e dizer: eu não quero me casar, eu não quero ter filhos, eu odeio todos os homens, eu quero ser juíza para colocar essas pessoas, usando um nome muito forte, na cadeia. Então, é realmente muito doloroso falar disso, mas nós olhamos como criança, uma criança que, se não tiver o apoio psicológico, emocional, familiar, até mesmo social como tal, no momento, acaba sendo muito difícil para ela. Eu já vi muitas crianças que acabaram ficando com depressão, inclusive adultos, e tirando a própria vida por conta disso, porque achavam que
aquilo que passaram foi tão injusto com elas e que não tinham mais algum objetivo na vida para viver. E a solução que acharam foi exatamente tirar as próprias vidas. Anteriormente tínhamos a dificuldade de poder verificar-se porque o legislador apenas via a violação sexual como a introdução forçosa. Hoje o nosso legislador não vê apenas isso, apenas como a introdução forçosa do pênis na vagina do menor, porque hoje conseguimos vislumbrar que até meninos podem ser violentados, não é? Então o nosso legislador anteriormente não tinha capacidade de resposta nesse quesito, e hoje, por via do crime de abuso sexual, que acaba sendo um crime que pode ser praticado contra um menor, seja do sexo masculino ou do sexo feminino, nisto já há uma evolução por parte do nosso legislador, fazendo com que tanto os meninos também acabam sendo amparados pela lei, quando anteriormente não podiam ser amparados pela lei. Os números da violência sexual contra menores comoveram a assistente social Albertina Capitango, que por este motivo decidiu criar um lar para acolher crianças desfavorecidas. Atualmente estamos a trabalhar com 87 crianças, temos 16 crianças internas e temos a maioria são externas, são crianças ao redor da comunidade. Cada história que vem aqui do gênero, eu sinto uma revolta porque sei que eles não têm noção quanto estão a destruir a mente desta criança. Não têm noção quanto estão a atrapalhar o destino e o futuro desta criança. Eu me abordo com esse tipo de situação, eu já começo a ver que essa criança que eu recebi no orfanato, se eu não trabalhar de uma determinada forma, essa criança vai continuar doente, vai continuar a sofrer. No fim desta reportagem, deixamos a seguinte mensagem. A violência contra a criança é crime. A criança precisa ser protegida socialmente e economicamente. Eu verso no Girassol Jornal. Amanhã temos mais. Por hoje está tudo dito. O Girassol Jornal fica por aqui. Ficam os agradecimentos de sempre. Obrigada pela preferência e companhia de sempre. As notícias voltam amanhã às 19h45. Boa noite. Estamos juntos. Boa noite. Até amanhã.